texto que fala sobre o endemoniado gadareno diz o seguinte: e chegaram a outra margem do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Em algumas versões diz, alguém poderia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então o endemoniado gadareno é uma figura bíblica que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é descrito como um homem possesso por demônios que vivia nos sepulcros ali na região de Gadara. A história de sua libertação por Jesus é um dos milagres mais famosos do Novo Testamento. E de acordo com os relatos bíblicos desses 3 evangelhos, Jesus, quando chegou à região de Gadara, esse homem endemoniado saiu ao seu encontro. E ele estava possesso por uma legião de demônios e não usava roupas, nem habitava em qualquer casa, mas vivia nos sepulcros, nos montes. Então Jesus ordenou que os demônios saíssem do homem e os enviou para um rebanho de porcos que pastava nas proximidades. Os porcos então se jogaram no mar e se afogaram ali naquele instante. Mas depois disso, o endemoniado gadareno foi curado e se tornou um seguidor de Jesus. Então a história do endemoniado gadareno é uma das mais marcantes do Novo Testamento. Tem sido objeto de muitos estudos e interpretações ao longo dos séculos, principalmente acerca da batalha espiritual. Por quê? Essa narrativa é um exemplo do poder de Jesus sobre os demônios e de sua capacidade de curar e libertar pessoas possuídas por demônios. Então a história também é um lembrete de que mesmo quando as pessoas estão em situações aparentemente sem esperança, há sempre a possibilidade da libertação e cura em Jesus. Um fato que eu quero destacar aqui é a identidade do endemoniado gadareno, do homem endemoniado. No Evangelho de Mateus, aqui Marcos e Lucas, encontramos a história do endemoniado, simples. Um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. A identidade desse homem endemoniado é um mistério, mas podemos aprender muito sobre a sua vida a partir do relato nesses 3 evangelhos. E segundo as Escrituras, esse homem vivia nos sepulcros e era possuído por muitos demônios. Ele era tão poderoso
esses demônios naquele homem, que nem mesmo as cadeias e grilhões eram capazes de contê-lo. Então a sua vida era marcada pela loucura e pelo sofrimento. E ele parecia estar além de qualquer ajuda humana. Podemos afirmar, verdadeiramente ele estava além de qualquer ajuda humana. A cidade de Gadara, onde o endemoniado gadareno vivia, era uma das 10 cidades de Decápolis, da Decápole romana, vamos dizer assim. Era uma cidade grande, próspera, mas era conhecida por sua cultura pagã e supersticiosa. A presença do homem endemoniado nos sepulcros era um sinal que ele estava fora da cidade e completamente possuída pelas forças do mal. E a identidade desse homem é importante, porque ela nos ensina sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus curou este homem endemoniado, ele mostrou que tinha poder sobre as forças do mal e que podia libertar as pessoas da escravidão do pecado. A cura deste homem é um lembrete de que Jesus é o Salvador do mundo e que podemos encontrar uma vida plena e eterna em Cristo Jesus. O que me chama a atenção mais nesse texto é o confronto dos demônios que possuíam este homem com Jesus. Porque ao encontrar Jesus, os demônios que estavam naquele homem teve um confronto com a autoridade divina do Filho do Deus Altíssimo. E de acordo com relatos aqui de Marcos, quando Jesus chegou à região de Gadara, o homem possuído por uma legião de demônios correu para encontrá-lo e prostrou-se diante dele. Então Jesus ordenou que os espíritos imundos saíssem do homem e também perguntou-lhe o seu nome. E o homem, os demônios através daquele homem falaram que era uma legião, porque eram muitos que haviam entrado nele. E após expulsar os demônios, Jesus concedeu ao homem a paz que ele nunca tinha conhecido antes. O encontro com Jesus foi transformador para aquele homem demoniado, que passou a estar em seu perfeito juízo e passou a andar vestido também. Tomou banho, passou a andar vestido, voltou para casa, os familiares o receberam, a sociedade o recebeu de volta. Então esse episódio mostra como o poder e a autoridade de Jesus são superiores a qualquer força demoníaca, a qualquer problema, a qualquer luta que você esteja enfrentando. O confronto com Jesus não só libertou o homem da opressão demoníaca, como também trouxe a paz e a transformação para a sua vida. E por que não dizer para toda a sua família, para a sociedade que vira uma mudança? Então é importante lembrar que Jesus não apenas expulsou os demônios, mas também ofereceu amor e compaixão àquele homem endemoniado. Então esse encontro é um exemplo de como a presença do Espírito Santo pode transformar vidas e trazer cura física e emocional. Outra situação que nós temos ali é a reação daquele povo. Após a libertação do endemoniado por Jesus, a reação dos gadarenos foi de medo e vergonha. Agora, um detalhe que eu quero chamar aqui: quando nós estudamos sobre possessões demoníacas, nós aprendemos sobre espíritos territoriais. Ali naquela região tinha demônios que marcavam território. A cultura daquele povo, a agropecuária, era a criação de porcos. Era do que eles viviam. Então, aqueles demônios, eles não queriam sair daquele território. Eles queriam ficar ali, porque ali era bom para eles. Então, eles pediram para entrar na manada de porcos, para viver num povo, no meio, ou viver naquilo que aquele povo depositava confiança. Viviam em prol daquilo ali. Então, isso nos ensina para termos cuidado e vigiarmos. Porque muitas das vezes aquilo que nós buscamos, aquilo que nós estamos protegendo, pode ser usado por Satanás
para acabar com a nossa presença diante de Deus, para acabar com a nossa fé, para acabar com a nossa vida, para acabar com a nossa paz. Os gadarenos que criavam porcos ficaram chocados com o que aconteceu. Correram para a cidade para contar o que tinha visto. A manada de porcos, ela correu em direção ao mar e se afogou, se jogou ali. Então, quando as pessoas da cidade ouviram a história, elas foram até o lugar onde Jesus estava e viram o endemoniado gadareno sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Agora vejam como é o povo. Em vez de se alegrarem com a libertação do homem, os gadarenos ficaram com medo e pediram a Jesus que saíssem da cidade. Isso acontece também muitas das vezes, meu irmão, quando você recebe uma cura, um milagre, muitas pessoas não se alegram. Principalmente aquelas pessoas que conhecem você, que preferem ver você na desgraça, na ruína, do que ver você na prosperidade, do que ver você crescendo. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com quem nós andamos, com quem nós falamos, porque muitas das vezes nós despertamos aquele espírito de raiva, de inveja principalmente, sabe, espíritos egoístas, e tudo isso é usado por Satanás. Satanás não se alegra com o teu crescimento espiritual e, por que não também dizer material? Porque a prosperidade genuína vem de Deus. Então, a reação deles, sabe, a reação dos gadarenos mostra como as pessoas podem ficar presas às suas crenças e valores materiais, mesmo quando algo milagroso acontece diante dos seus olhos. Eles preferiram manter sua fonte de renda do que celebrar a libertação de um homem que havia sofrido por tanto tempo. Em vez de serem gratos pelo milagre, os gadarenos rejeitaram a Jesus e pediram a ele que deixasse a cidade. Então essa reação destaca a importância de estar aberto a mudanças e de valores, e de valorizar as coisas mais importantes da vida, como a liberdade e o bem-estar das pessoas, em vez de se prender a coisas materiais. Podemos resumir aqui que a reação dos gadarenos frente à libertação do endemoniado, daquele homem, foi de medo e vergonha, mostrando como as pessoas podem ficar presas em suas crenças ali. Né? Então eles preferiram manter essa fonte do que ver um homem sendo liberto. Eles preferiram ficar presos àquilo ali que dava satisfação, que dava prazer, mesmo que fosse um prazer que representasse uma desgraça no futuro deles, mas era a escolha deles. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Que Deus esteja, meu irmão, minha irmã, mostrando para você, revelando a você o que realmente você precisa. Muitas das vezes nós estamos buscando coisas que nos prendem a algo que não agrada a Deus. Nos prendem a algo que pode representar a nossa ruína no futuro imediato. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai e Ele ouvirá. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo mais Ele fará. Que nós possamos aprender boas lições com a situação desse homem que foi liberto. Do que você precisa se libertar? Peça a Deus. Do que você precisa estar longe, se fortalecer para sair de alguma situação que está te aprisionando? Fale com Deus. Deus está sempre de ouvidos abertos para te ouvir. Que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a tua vida. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.